Olá, como é que você está? Eu espero que esteja bem. E a gente se encontra hoje mais uma vez para falar sobre Porto Velho, especialmente Porto Velho a partir do Jornal do Madeira, e conversar sobre alguns temas mais específicos que a gente pode, a partir do jornal, utilizar para refletir sobre a cidade. O tema de hoje é: a morte também é notícia? Então, mais uma vez, eu e a professora Mara iremos dialogar sobre esse tema. Na verdade, acho que a professora Mara vai falar um pouco mais do que eu hoje. Vou fazer algumas perguntas e eu espero que seja interessante para você, como está sendo interessante para mim aprender um pouco mais sobre a morte. Oi, Mara, tudo bem? Oi, Elis, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui, né, conversando contigo e, obviamente, com outras pessoas que vão nos ouvir sobre uma temática que nem sempre todo mundo se interessa, né, que é justamente sobre a morte. Discutir morte, assombração, é sempre algo que as pessoas querem ficar o mais distante possível. Mas nesse momento de pandemia, né, e com um número assustador de pessoas que estão perdendo a vida aí para o vírus, eu acho que é uma temática que está valendo a pena ser discutida, porque a morte nunca esteve tão perto de todos nós, né? Sim. Nos noticiários, a gente acorda e dorme ouvindo falar sobre a morte. A morte ela se tornou uma realidade constante, né? Uhum. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer. Acho que talvez para quem não conheça as suas pesquisas, gente, lembrando que a professora Mara ela é doutora em geografia e defendeu uma tese com o título Entre Categas e Mundiças, Território e Territorialidades da Morte em Porto Velho. Então, aí nos anos de 2012 a 2015, realmente pesquisou bastante sobre o tema. Então tem muito conhecimento para passar para a gente, muita informação, muito conteúdo. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, embora não seja uma entrevista, mas sempre é uma curiosidade minha, é justamente por que estudar a morte? O que a morte tem de relevante para nos trazer nas reflexões não só de quem é da área de história, mas de um modo geral, como sociedade, por que é importante olhar para a morte? Olha, quando nós olhamos para a morte, na realidade a gente encontra a vida, que apesar de ser meio contraditório isso que eu estou dizendo, mas reflete muito, né? Porque a, a forma como nós pensamos esse universo mortuário, vamos dizer assim, é uma representação da nossa vida, né? É aquilo que a gente está fazendo, tipo assim, a forma de organização dos cemitérios, a forma como nós sepultamos, tudo tem um campo de representação que está muito ligado à vertente da vida. E outra coisa, quando nós analisamos ou investigamos, né, a morte em vários sentidos, porque a morte ela é analisada através da música, ela é analisada através do cinema, ela é analisada através das histórias em quadrinhos, lá com a Turma da Mônica, por exemplo, né, que tem lá tem a morte, tem a turma agora eu esqueci o nome da personagem lá, Penadinho, né? Você tem vários caminhos que são possíveis de serem investigados por essa vertente da morte. E no meu caso, eu resolvi investigar a morte através do cemitério, dos cemitérios oficializados em Porto Velho. Então, Candelária e Inocentes, procurando refletir um pouco sobre essa sociedade porto-velhense, como que ela se estruturava ou se estruturou, né, até a primeira metade aí do século XX, e a partir daí como que essa sociedade ela também se fazia representar na questão dos sepultamentos, a organização cemiterial. Então foi isso que eu fui procurar investigar. E é interessante quando você fala. Eu acho muito interessante mesmo. Quando você fala assim que a morte ela dialoga muito com a vida. E de fato, acho que nós temos duas únicas certezas.
nós nascemos, estamos vivos, nós nascemos, e a outra certeza é que nós iremos morrer. Quando vai ser, onde vai ser, aí a gente já não sabe. Mas a morte, ela é uma realidade para todos, ela virá. Então, isso realmente e para muitas sociedades, e aí eu lembro, você fez uma disciplina no curso de História que falava justamente sobre a história da morte. E eu cursei essa disciplina. E é muito interessante a gente perceber realmente que a maneira como o ser humano vem lidado com a morte, isso nos ajuda a entender a própria relação do ser humano com a vida. Né? Seja a morte como algo realmente visto como natural, encarado com tranquilidade, como um rito de passagem essencial, ou a morte hoje, né? A morte é considerada um problema a ser superado. O Arrier fala muito sobre isso, né? O historiador Philippe Arrier. Essa ideia mesmo de que hoje a gente quer superar a morte. A gente, muitas vezes, até essa concepção religiosa, ela fala muito sobre a morte. Por que a gente acredita muito na vida após a morte? Porque a gente quer acreditar que a morte não é um fim. Não é um fim em si mesmo. E que a gente quer, no fundo, a gente quer continuar vivo de algum modo. Seja aqui, nesse plano, em outro plano. Então, a nossa cultura, ela vai se desenvolvendo muito em torno disso. E aí... Ninguém pensa na finitude do ser, né? Exatamente. Então, assim, desde quando a gente pensa nas sociedades mais primitivas, no sentido mesmo de pré-história, desenvolvimento dos hominídeos, a gente vê essa coisa mesmo, a relação com a morte, os rituais funerários, os padrões de enterramento, a afetividade que se constrói, que quer manter-se viva, né? A gente não simplesmente alguém morre e deixa por aí, não. A gente quer enterrar, a gente quer preservar, a gente cria todo um ritual em torno disso. Então, muito mais do que falar sobre a morte, mas é falar sobre essas pessoas, falar sobre as sociedades que constroem relações a partir, né, relações culturais a partir da maneira como lidam com a morte. Então, quando a gente fala, e aí lendo, né, eu li tua tese, acho que o mais interessante realmente de falar sobre a morte é perceber como os vivos lidam com a morte. Isso é muito difícil, muitas vezes. Então, assim, a segunda pergunta que eu quero te fazer é justamente como que a gente pode estudar, aí eu falo mais especificamente em história, em ciências humanas, estudar a morte para entender essa cultura, essas relações sociais, humanas, especialmente Porto Velho. Olha, estudar a morte, ela assim, não é algo tão simples, né? Primeiro porque você vai ter que dialogar muito com fontes orais. Quando eu comecei a fazer a tese, meu orientador fez a seguinte pergunta. Ele disse assim, como é que você vai fazer esses diálogos sendo que os teus objetos são mortos? Aí eu comecei a rir, né? Eu disse assim, não, professor, eu vou analisar a morte pela perspectiva dos vivos, obviamente, né? Então, eu vou procurar fazer a leitura ou as entrevistas com aquelas pessoas que moraram no entorno desses cemitérios. Pode ser que hoje elas não estejam mais no entorno desses cemitérios, mas viveram lá. Tem entes enterrados nesses cemitérios. Então, eu comecei a pegar, me cercar de várias fontes, dentre elas o jornal, essas fontes orais. Fui atrás de pessoas que falaram sobre Porto Velho e deixaram aí seus livros, né? Demarcando determinados aspectos desses cemitérios. Então, fui me cercando dessas fontes para poder entender, para não ficar presa somente nas fontes orais. Eu precisava ter alguma coisa que fosse fontes documentais. Então, ao invés de colocar essas fontes para tentar entrar em contradição uma com a outra, eu tentei colocar essas fontes para dialogar. Né? Então, foi esse diálogo que eu tentei estabelecer o tempo inteiro. Obviamente que vai ter determinados momentos, e isso eu tentei apresentar na minha escrita, né? Que nem sempre
você vai ter esse elo. Às vezes vão existir contradição entre aquilo que a história está registrando, a história da cidade está registrando, e aquilo que as pessoas que vivenciaram determinados períodos ou que têm aí marcado, né, na sua fala a memória advinda lá dos avós, dos pais, ou seja lá de quem for, o que eles estavam relatando. Então, através dessas dois campos de memória, aí eu consegui estabelecer a minha análise. Ah, muito interessante. E assim, quando a gente pensa realmente nessas fontes, tem que ficar bem evidente para todas as pessoas que estão nos vendo ou nos ouvindo, ou vendo e ouvindo, é que nenhuma fonte por si só vai dar conta de nos ajudar a reconstruir esse passado, né? A gente é como se estivéssemos sempre preenchendo um quebra-cabeça, mas que estão faltando várias peças. E a vida é isso, a gente nunca vai ter a resposta absoluta, uma verdade perfeitamente construída. A gente vai escavando, a gente vai construindo de pouquinho em pouquinho. Mas como, por exemplo, nas suas pesquisas, e eu sei que também você desenvolveu projetos com orientandos, né, da graduação, pesquisas de PIBIC, né, de iniciação científica sobre o tema. E qual dessas fontes você, lembrando, tem a oralidade, mas qual das fontes que você utilizou que mais ajudou a pensar, principalmente essa Porto Velho do início do século XX? Olha, não, eu tive uma aluna que pesquisou durante 2 anos, né, um PIBIC. Inclusive, o trabalho dela foi até premiado, né, pela pró-reitoria, né, de pesquisa, no primeiro ano. Ela pesquisou sobre os obituários nos jornais. Então, o jornal, a fonte principal foi o Alto Madeira. A princípio, ela pegou o primeiro ano de 1918 a 1920, depois ela pegou de 21 a 23, no segundo ano. Então, através do Alto Madeira, ela fez todo um levantamento das notícias que vinham acerca falando sobre a morte, né? E ali nós conseguimos, através dos encontros e tudo mais, percebermos como que as notícias sobre a morte davam conta da gente compreender um pouco essa cidade que estava em formação, né? E aí ela, do ano de 18, nesse período de 18 a 20, por exemplo, ela percebeu que as notícias sobre morte, elas não tinham, vamos dizer assim, na organização do jornal, né, elas não tinham um local para ficar, nessa diagramação que geralmente os jornais têm. Essa foi a primeira grande marca que nós detectamos. O jornal Alto Madeira, vida e morte estavam juntas. Então, tinha lá vida social, aí vinha lá falando do nascimento, do casamento, do aniversário, aí, de repente, vinha a notícia sobre a morte. Entendeu? Então, vida e morte estava tudo ali relacionado. Junto e misturado. Junto e misturado, exatamente. Então, assim, esses primeiros anos foi bem enfático, assim, nós conseguimos detectar que as notícias, elas se detinham mais naquelas pessoas que morriam, mas que tinham uma certa posição social na cidade. Essas que tinham posição social, geralmente as notícias sobre a morte, né, essas notas, esses obituários, eles eram maiores. Aí vinham falando lá quem participou, que houve lá a banda de música, que o diretor tal da Estrada de Ferro esteve presente, fez um discurso, o padre não sei quem, aí vinha lá o nome do padre, entendeu? Então, tudo isso daí, todas essas marcas, como que tinha sido desenvolvido o rito de passagem, é bem claro em algumas notas que estão aí nesses obituários, né? Tinha lá a celebração de missa. Então, mas também, nesses obituários, tinham as notícias exóticas, né? Aquelas
notícias que eu acho que depois vai ser, a gente pode, né, tá colocando aí para as pessoas começarem a observar algumas dessas notícias para serem vistas, né, extraída aí do Alto Madeira. Então, assim, a cidade ela vai se apresentando, né? Quem eram essas pessoas, muitas vezes do que morreram, as mortes violentas também elas são mapeadas através do jornal, né? E vamos verificando também aonde essas pessoas elas eram enterradas, que tipo de cemitério, se era o cemitério mais popular, se era o cemitério que era destinado às pessoas que tinham vínculo com a ferrovia. Então, tudo isso vai demarcando essa cidade que está em pleno movimento. E é interessante você falando, tem uma notícia aqui do próprio relatório, né, da Lei de Mar, da aluna, que realmente a gente tem, vai estar aparecendo para vocês agora essa notícia, depois, né, e aí eu peço que vocês observem, você tem de um lado, no cantinho, em cima, missa fúnebre, embaixo, vida social. E aí essa própria vida social realmente é um rito de passagem, é uma cerimônia. Você falou aí de bandas, né? A banda que acompanha o cortejo. Então, assim, talvez hoje, e aí eu até falo por mim, essa nossa sociedade, acho que do século XX para cá, uma sociedade que já passou por inúmeras epidemias, por guerras mundiais. Então, a própria banalização da morte é muito mais evidente. Mas quando a gente pega o iniciozinho do século XX, a morte ainda é muito espetacularizada. Mas eu até faço na verdade, eu acho que ela continua. Ela é banalizada para algumas pessoas, né? Mas para outros, ela continua muito espetacularizada. Então, assim, achei interessante quando você falou sobre as notícias, a morte para algumas pessoas, geralmente as mais abastadas, ou que tinham alguma família influente, ou era politicamente irrelevante, socialmente, economicamente, enfim. A morte era não uma festa, né? Mas, assim, aquela coisa de não vamos ali. Pro cortejo, vamos pro cemitério, vamos fazer as nossas homenagens. Então, essa notícia que tá aparecendo para vocês, ela retrata muito isso. Você vê noticiado, inclusive, quem foi visitar, as pessoas que estiveram presentes na missa, todo o ritual é descrito no jornal, porque é relevante. Então, a morte é notícia, né? De acordo com essa publicação, sim. É notícia porque narra algo que é relevante, de alguém que foi, durante a vida, é relevante. Então, acho que isso é bem interessante. Então, assim, acho que talvez para analisar as notícias do jornal e analisar a maneira como a morte aparece, então eu acho que realmente a morte ela é narrada dependendo de quem morre e dependendo do porquê morre, né? Você falou também sobre alguns causos aí, algumas mortes mais exóticas, né? Você tem algum causo para contar, alguma morte, alguma... Assim, só quando o segundo ano aí, por exemplo, desse trabalho que a gente foi desenvolvendo, né, eu e Leidmar, ou Leidmar e eu, porque ela estava fazendo a pesquisa, mas nós estávamos ali dialogando, né? No segundo ano lá, de 21 a 23, a gente observa no jornal que as notícias sobre morte, elas desaparecem. Por vários números, não se encontra nada. E aí a gente ficou, se você vem de 17 a 20 tendo uma rotina, mesmo não tendo uma diagramação correta, onde essas notícias elas vão ficar, né, uma coluna específica só para obituários, mas mesmo mapeando o jornal como um todo, você não encontra as notícias sobre morte. E aí a gente ficou se perguntando, será que ninguém morria? Ou será que ninguém morreu nesse período? Né? Onde que está a notícia sobre morte? Aí fomos levantando algumas hipóteses. E aí eu vou já chegar nessas notícias mais exóticas que você me perguntou. Uhum. Então, tem lá... uma das primeiras hipóteses que nós levantamos sobre essa ausência era,
primeiro foi a questão da diagramação. Como não se tinha uma diagramação específica, não se fazia muita questão, assim, ou não tinha essa obrigação de se colocar as notícias de morte. Já começava por aí, era uma das hipóteses, né? A outra era que a morte, no período, né, talvez não fosse de pessoas tão relevantes como a gente estava mencionando agora, como essa notícia que apareceu aí. A terceira era que as notícias talvez não tivessem chegado até a redação do jornal. Morriam pessoas, mas a redação talvez não tivesse conhecimento. E a quarta, né, é que talvez essas mortes, além de não serem de pessoas importantes, não tiveram caráter violento. Então, a gente tem que perceber que a cidade, de 21 a 23, ela está com um discurso muito de salubridade. Então, talvez não fosse o jornal, como a gente falava num vídeo anterior, talvez o jornal ele não tivesse esse propósito de essa linha editorial quisesse demarcar, como a gente viu que o jornal não era isento, né, a gente já falou isso aqui, essa linha editorial que o jornal estava tendo, de 21 a 23, ou nessa segunda década aí do século XX, talvez quisesse demonstrar justamente isso, uma cidade muito mais salubre, uma cidade muito mais moderna, uma cidade que tivesse um atrativo para as pessoas aonde não se morresse, sobretudo, por doença. Porque o início do século XX, né, nessa parte da Amazônia, ela é demarcada justamente por esses relatos de morte, sobretudo aqueles advindos da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então, essas daí foram as 4 hipóteses que nós levantamos. E aí, quando você vai para essas mortes mais de cunho, né, violento e tudo mais, nós encontramos aqui uma nota de um crime que aconteceu, que diz assim, eu vou só falar por cima, porque não vai dar para ler tudo, né? Num lugar denominado Pedreira, à margem esquerda do Madeira, de frente ao Seringal Floresta, segundo as informações colhidas pela nossa reportagem, ocorreu no dia 12 de fevereiro um bárbaro crime num lugar denominado Pedreira. Aí, que fica 120, no quilômetro 153 da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Naquele lugar residiu o lavrador Joaquim Canuto Pereira, com 50 anos. Aí ele vai dizer aqui, nos informam que o cadáver foi encontrado em estado já de decomposição, por alguns vizinhos, e atribui o assassinato a um indivíduo, Vitor, que ali residia e que desapareceu após o crime. Geralmente, as notas que elas estão vinculadas de 21 a 23, elas dão conta de assassinatos, são crimes bárbaros. Outras mortes, elas vêm muito vinculadas àquela coisa. Tem uma aí que vai também ser apresentada, né? Que é do cara que foi sorteado para servir, né, o quartel, e ele acaba se matando. Acho que não é nem que ele foi sorteado, alguém foi fazer uma brincadeira com ele, dizendo que ele exatamente. foi sorteado para servir as Forças ele Armadas, e ele ficou desesperado e se matou. Se matou, exatamente. Então, assim, tem uma série de narrativas no jornal que dá para você ir, de certa forma, mapeando quem são esses sujeitos, aí desde das notícias exóticas até mais essas notícias dos crimes bárbaros, essas notas que vão dando a entender quem eram essas pessoas. Às vezes as notícias, de 21 a 23, as notícias elas demonstravam bem que muitas vezes as pessoas que eram noticiadas ali, elas nem tinham morrido em Porto Velho e nem eram daqui. Mas como tinham relações, às vezes familiares, um parente distante morava aqui e esse parente distante ele tinha uma determinada influência, o jornal noticiava. Mas as pessoas nem conheciam. E, assim, acaba que muitas vezes a gente acha que o nosso mundo é muito diferente, mas
são 100 anos de diferença, mas alguns pontos ainda continuam, né? Quando a gente pega, por exemplo, você falando sobre as notícias de mortes mais violentas. Normalmente, quando o jornal narra essas mortes violentas, não é que ele não se importe, mas o foco da notícia não é quem morreu, mas como morreu e quem matou. Então acaba que é uma notícia muito mais ali de nota policial do que necessariamente de nota de obituário. Porque às vezes não dá destaque para a família do morto, para a história do morto. Só fala, ele morreu, aí dá todos os detalhes da forma como ele morreu, mas não detalha a maneira como ele viveu. Acho que aí um outro ponto interessante. Assim, nas notas mais de obituário, que foi a primeira imagem que a gente mostrou, aparece ele realmente a missa, o rito de passagem, o enterramento, né, sepultamento, antes disso o cortejo, todo o corpo sendo velado, as pessoas que estavam velando. Aí a gente tem uma forma diferente de tratar a morte. E a morte daqueles sujeitos que talvez não tenham tanta representatividade política, econômica, né, cultural, quando morrem, aparecem dependendo da forma como morrem, não pelo simples fato de morrerem. Então, acho que esse é um outro ponto. E até nessa notícia mesmo do suicídio, uma notícia de 1918, aí eu não sei realmente, porque não aparece um relatório, se é uma nota específica ou se é uma notícia solta, se tem algum título, porque realmente... Não, eram notícias soltas que notícias apareciam. soltas, né? Porque aí você tem assim, cometeu suicídio, acabou falecendo, por que faleceu, quem faleceu, mas basicamente apareceu ali porque uma coisa estranha. Né? Ele cometeu suicídio porque ele não queria servir ao exército. Então não fala que era um jovem lavrador, fala o nome dele e a idade dele. Mas não fala sobre a família, não fala como ele foi enterrado, nem onde ele foi enterrado. É muito mais o caos pelo caos. E a gente tem isso até os dias de hoje, né, Mara? Quando a gente, por exemplo, liga ali meio-dia, na hora que você tá almoçando, tem emissoras que estão com aqueles programas policiais. Com aqueles programas policiais e olha, fulano morreu. Às vezes até expondo o corpo, né? Exatamente. Não só programa policial na TV, mas também de muito dessas mídias aí na própria internet. Expõe o corpo. Não se preocupa com uma pessoa que morreu, mas em contar a forma como morreu. E às vezes, se foi uma forma violenta, parece que é melhor, porque quer mesmo o ibope. Porque o ser humano, ele quer saber disso, ele quer saber como morreu, ele quer saber os detalhes. E quanto mais detalhes, né, maior de destaque tem a notícia. E aí mostra realmente aquilo que você falou inicialmente. A gente não tá falando da morte, essencialmente. A gente tá falando da vida e da maneira como as pessoas lidam com a morte. Inclusive espetacularizando de uma maneira muito perversa a morte do outro. Elas não querem saber, né? A morte violenta é que garante notícia, né? Vende o jornal. Então, por isso ela é buscada. E quanto mais destaque essa manchete tiver, melhor. Às vezes você pode ver que a manchete ela não tem nada a ver às vezes com o relato que está sendo apresentado, mas é ela que vai vender o jornal. Sim. É isso que aparece. E então, assim, nesse período também é muito comum você ver no jornal Porto Velho sendo marcado como lugar de trânsito. Né? Então, mortes, por exemplo, de bolivianos, pessoas que vinham de outros lugares e que morriam aqui, mas que não têm a causa da morte, por exemplo. Aparece lá só morreu no dia tal, fulano de tal, tinha lá 3 anos. Aí marca muito essa questão da morte de crianças, né? E já dá um outro dado para você pensar essa cidade. Mortes de lavradores. Então, assim, qual que é a dinâmica da cidade também em termos de trabalho, né? Porque qual era o maior número de pessoas que efetivamente morriam e que eram apresentadas no jornal. E um outro dado bem legal que aparece nesse período aí até 23
é o jornal popularizando, vamos dizer assim, ou fazendo uma prestação de contas do cemitério da Candelária. Então, por exemplo, não se noticiava a morte estava interditada em determinados números desse jornal, mas, em compensação, quando eles vão dando esses relatórios, vai aparecendo lá o número de covas, número de sepulturas que foram vendidas. Então, se foram vendidas, é porque tinha cliente para ocupá-las, né? Então, você tem toda essa lógica que vai se estabelecendo através da leitura desse jornal. Então, se dizia lá quanto que o cemitério ganhou naquele período, porque chega-se um momento que o cemitério ele é aberto, não fica mais só para as pessoas que tinham vínculo com a ferrovia, ela é aberta também para aqueles que podiam comprar o espaço, né, naquele cemitério. Então, aí vai se fazendo a prestação de contas para a sociedade de quanto que o cemitério havia rendido, vamos dizer assim, para a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Ah, nossa, muito interessante. E falando também sobre isso, você já mencionou sobre isso quando a gente fala sobre o Jornal do Madeira, que é o principal veículo a principal fonte, talvez, para falar sobre essa história, esse relato de mortes ali da década de 1910, década de 1920. Mas por que ele evitava também falar sobre algumas mortes? Porque o editor-chefe, né, o redator-chefe, um dado momento, foi superintendente municipal. Então, se você ficar falando muito que as pessoas estão morrendo de malária, estão morrendo de febre amarela, peraí, como é que tá a questão da administração pública? Sobre as notas da própria gripe espanhola em 1918, tá uma nota aí aparecendo para vocês que eu disponibilizei, que a gente, né, tá aparecendo para vocês. O jornal ele detalha como que foi o surto de gripe espanhola na Bahia, não sei se é na Bahia, no Nordeste, no Rio de Janeiro, no Pará, mas fala muito pouco sobre Porto Velho. Ainda tô tentando, né, assim, buscar, porque é uma forma de silenciar essa morte que pode prejudicar a visão que as pessoas vão ter do poder público, que vão ter da cidade. Então, assim, vamos falar o que é escatológico, às vezes, vamos falar do que é violento, mas desde que não nos fira, não crie nenhuma animosidade. Tem mortes que foram violentas? A gente sabe que sim, que não foram narradas no jornal, porque, enfim, a gente sabe que pegando até notícias mais recentes, digo assim, década de 50, 60, que a oralidade fala, mas quando a gente vai buscar no jornal não tem. E aí eu também não vou falar porque eu não quero me comprometer porque as pessoas estão vivas, né? Uhum. Então, assim, mas mortes que foram, que a cidade, quem é porto-velhense sabe que foram mortes que hoje viram até histórias de assombração, umas coisas assim meio cabulosas, mas que não tá no jornal. Por quê? Porque você não vai falar do seu fulano de tal, porque o seu fulano de tal, o seu Beltrano, o seu Ciclano, a dona, né, fulaninha, tem sobrenomes de peso. Então, assim, vamos falar do Zezinho ali do Mucambo, dele pode. Né? Então, assim, o jornal, são limites. Né? Então, assim, algo que é muito presente. Mas a morte tá ali. Independente da forma como se vai narrar enaltecendo a vida da pessoa que morreu, ou se vai narrar simplesmente falando como morreu, a narrativa aparece. Então, a morte, ela é notícia. Assim, você falou um dado aí que é interessante, que, por exemplo, quem comanda o jornal define a linha editorial, obviamente. Uhum. Então, o jornal ele tem lá os seus interditos em determinados momentos. Ninguém vai falar realmente dessa condição sanitária da cidade. Se fala dessas mortes mais violentas, porque aí o administrador ele não pode, né? Que até uma forma de dizer, olha, ele não pode fazer nada. Uhum. Mas em contrapartida, até pode com a questão do policiamento, né? Mas mesmo assim são mortes que não dá para se prever. Agora o resto, quando silencia, parece que está tudo bem. Maquiar, né? A gente está vendo muito, né, a maquiagem em questão de nada.
Nem virar estatística a gente consegue mais, né? Então, Exatamente. assim, é bastante complexo, porque realmente, se a gente não presta atenção sobre sobre como a morte é narrada, a gente às vezes perde a possibilidade de refletir como que não somente o poder público, mas como os noticiários, como as personalidades, né, de relações de poder querem construir visões de mundo, como que elas fazem e modelam a nossa forma de encarar a vida. Então, dependendo da nossa forma de entender a morte, a gente entende efetivamente os nossos padrões de vida e de sociabilidade. E quando a gente silencia a morte, aí tem problema. Quando a Uhum. gente cria muitos interditos, quando a gente cria um tabu muito grande sobre o morrer, é hora de refletir. É quando a gente banaliza demais a morte, que é o que está acontecendo hoje. A gente já tem mais de 50 mil pessoas que morreram em menos de 4, 5 meses. 4 meses. E aí? Sim. Qual é a nossa forma de lidar com isso? E principalmente, eu acho que aí tem um outro ponto. Como que o ritual de passagem está sendo feito. E É tem tudo uma outra. alterado, né? É tudo, tudo. Então, assim, porque tem uma notícia no jornal que fala também sobre a Mãe Esperança Rita. Que, enfim, acho que a gente precisa falar sobre ela, uma das maiores influências e personalidades públicas na cidade, fundadora de um dos primeiros, não, talvez não vou nem falar de primeiro, mas um dos mais relevantes centros de religiosidade afro-brasileira aqui em Porto Velho e uma das responsáveis por auxiliar na construção do próprio cemitério dos Inocentes. E aí tem uma notícia que na verdade não é uma notícia, é uma citação da tua pesquisa que enaltece, justamente mostra como a própria influência da Mãe Esperança Rita foi significativa, mas a presença dela e a própria, né, morte foi silenciada no jornal. Então, como que uma Sim. pessoa tão influente acaba que tem a sua morte silenciada? Como, claro, vários outros. E de outro lado, pessoas que sequer haviam pisado aqui, em Porto Velho, e o jornal só faltava falar a roupa com que a pessoa foi enterrada. Né? Então, assim, é importante a gente perceber como que essas narrativas sobre a morte nos ajudam a entender não somente a maneira como a gente, né, os vivos lidam com a morte, mas como os vivos lidam entre si, as relações de poder, os grupos, né, os partidos, as classes, as famílias, os Uhum. bairros na cidade. Então tá tudo realmente muito interligado. Sim. A dona Esperança Rita, né, ou a mãe de santo, como geralmente as pessoas a denominam, ela realmente teve uma importância significativa nesses rituais aí de enterramento, né? Uhum. Primeiro, nós vamos ter que observar que, principalmente os filhos de santo, quando morriam, quem fazia esses rituais de passagem era ela, não era chamado o padre. E tinha muitos dos relatos que eu colhi durante a tese, as pessoas falavam, olha, por exemplo, aqui no Mucambo, geralmente, a gente não chamava o padre para fazer o enterramento. Geralmente era a própria Mãe Esperança que fazia o ritual de passagem, porque conhecia todo mundo. Então, era alguém muito próximo, né? Mas vai haver também, obviamente, uma interferência, né, que nessa questão, nessa disputa também, porque a morte também ela gera uma disputa de território. Quem vai comandar esse território da morte? O comando da vida, de certa forma, as pessoas estão no processo de disputa, mas esse universo da morte, de quem é esse território? É da igreja, é do Estado, é de quem? Então você vai ter esse processo de disputa. E o campo de representação que você tem dentro do cemitério é uma representação muito próxima da vida. Geralmente são cemitérios. Não é o caso específico, por exemplo, dos Inocentes, mas a grande maioria, vamos dizer assim, dos cemitérios que a gente tem hoje, né, o cemitério da Candelária mesmo,
dividido por quadras. Hoje você chega nesses cemitérios parques, como a gente fala, né? Que os túmulos são todos iguais, aqueles do gramado. Uhum. Você, inclusive, na frente da Uni tem um. Você chega ali, aí você chega lá, você dá o nome da pessoa, do morto, e eles vão te dizer, olha, quadra tal, o número da sepultura tal. E você já se direciona. Então, isso aí enquanto nós estamos vivos, a gente tem um endereço. Temos o número da casa, o nome da rua, o bairro, né? Então, é a vida vamos dizer assim, sendo deslocada para esse ambiente da morte. Então, tudo para o corpo ser localizável. A gente já é localizável na vida, a gente tem, em qualquer lugar que nós estejamos, a gente consegue, o sistema, vamos dizer assim, consegue nos localizar, né? Que a gente tem, ou é localizado por um número na chamada, na sala de aula, pelo número de matrícula, pelo número da cova, pelo número da sepultura, seja lá o que for, a gente é localizável tanto na vida quanto na morte. Então, essa lógica da vida, ela é levada para esse campo de representação aí que a gente tem, sobretudo no espaço cemiterial. E aí, você falando, a gente já vai logo justamente para essa questão mesmo da geografia dos cemitérios, né? Eu nunca fui muito fã, nunca gostei de ir em cemitério mesmo. Acho que aí a gente volta até ali pro nosso primeiro diálogo sobre história de assombração. Nunca gostei muito, sempre acreditava que, se vai no cemitério, quando volta tem que tomar banho, não pode entrar com a poeira, não sei o que, aquela coisa toda, sempre... Mas realmente, quando você vai, independente do cemitério, você vê a marca, né? As pessoas não é simplesmente uma cova, não, você tem ali a tentativa da própria família, ou de construir um mausoléu, tem uns que a gente vê claramente ali, você fica até pra morrer, gente, a gente consegue saber quem é rico e quem não é, né? Até morto, você vê ali a gente fala, meu Deus, isso aqui tá mais bonito que a minha casa, esse mausoléu. E de outro lado, você já vê ali uns mais simples. Aí vem esses cemitérios que realmente tem um na frente da Uni, outro ali na BR, nesse sentido Cuiabá, onde você não tem nada disso, você tem um gramado e algumas placas, ou placas com imagens, ou a maior parte são só placas com números, mas há uma identificação. Eu acho que a gente pode até problematizar essa forma de identificação, que é quase que tá identificado, mas não tem ali a marca cultural, essa presença mesmo, né? É só um número, mas apesar de tudo tem realmente um número, porque a gente não quer se separar do ente querido, a gente não quer simplesmente... E mesmo os mortos que não foram reconhecidos, mas o Estado garante esse enterramento. Porque ninguém, até mesmo por uma questão... É uma questão cultural. A gente morre, a gente acredita que... E aí a gente vai novamente para a história de assombração. Se você não tem um enterramento nos padrões cristãos, ou enfim, nos padrões mínimos, a pessoa não se liberta. Então tem toda essa pegada. E o realmente, espírito, né? O espírito, enfim. E tem muito essa ideia mesmo de que tanto a morte, quanto a forma como você morre e a forma como você vai ser enterrado, diz muito sobre quem era você quando estava vivo e o grupo ao qual você pertence. Então a morte, além de ser notícia, a morte conta a história de um povo, de uma sociedade. E tem uma coisa que você falou e que, de certa forma, eu comecei a responder, e é sobre a Dona Esperança, né? A questão do silenciamento em relação a própria Mãe de Santo, né? Ela, de certa forma, o que assim o jornal, de certa forma, assinala, os próprios, as pessoas que se dedicaram a falar, deixar registrado a memória dessa cidade, né? E também nos relatos orais, as pessoas dizem que ela, de certa forma, ela caiu, vou suavizar aqui, no esquecimento,
devido a alguns fatos que ocorreram, né, de perseguição ao próprio culto, né, e aí ela, de certa forma, ela ficou meio que descontente com a situação que ela vivenciou, foi acusada de algumas coisas que eu acho que não cabe, porque não é essa a nossa Aham. a, O tema, a né? tema, né? Mas, de certa forma, talvez o silenciamento em relação à dona Esperança Rita e a importância que ela tem nesses rituais de passagem, né, ela é silenciada, de certa forma, no jornal, no veículo de comunicação, mas para a sociedade ela não é, tanto que nos relatos orais ela ainda está presente até Uhum. hoje, não é? A marca, ela deixa por uma infinidade de ações que ela desenvolveu. E aí é importante você falar, porque a gente tem um exemplo concreto do quanto que a gente precisa contrapor as fontes. Porque se a gente só olha para a perspectiva do jornal, a gente encara a morte e as pessoas que morrem de uma forma. Mas quando a gente Sim. relaciona isso com a oralidade, aí a gente vê, com a oralidade, enfim, com outras fontes, a gente percebe que a situação é bem mais complexa. Mas realmente é Uhum. necessário que as pessoas se debrucem sobre esses temas, porque, como eu já disse outras vezes, quem não é visto não é lembrado. A oralidade, ela é fantástica, mas ela se perde. As pessoas vão morrendo. E se as histórias não forem contadas e recontadas, elas desaparecem. E aí também tem um grande problema, né, do telefone sem fio. Você fala A, aí vai passando década, daqui a pouco o povo já tá falando a B, a C, a D, daqui a pouco a história já mudou completamente dentro Uhum. dessa oralidade. E se a gente não toma cuidado, pior do que cair no esquecimento é a gente começar a contar histórias equivocadas. Então é por Sim. isso que é muito importante, não só para quem é historiador, mas para qualquer pessoa refletir e perceber, por exemplo, a gente está falando sobre a morte, em outros momentos a gente vai falar sobre outros temas, mas perceber que tudo que está à nossa volta, tudo que é cultural, nos possibilita refletir as relações humanas. Então, Uhum. a morte é notícia. Mas muito mais do que, claro, embora a gente possa também entrar numa discussão filosófica, de pensar o que é a morte, enfim, mas é perceber, principalmente pra gente da história, né, das ciências humanas de um modo geral, de que maneira a morte nos ajuda a entender a vida. Então, aqui em 40 e poucos minutos, né, ou 40 e tantos, a gente, a partir da morte, conseguiu fazer pincelar alguns elementos sobre a cidade de Porto Velho, os grupos que pertenciam a essa cidade, por que algumas notícias são narradas de uma forma, por que outras são de outra forma, por que determinada notícia ganha maior relevância. Então você colocou, seja pela classe social que a pessoa pertencia, ou pela forma como a pessoa morria, né? Então, assim, isso é muito relevante. A forma como morre, a forma como é enterrada e quem efetivamente morreu. E aí eu Uhum. pego uma notícia que, enfim, é super recente, 2015, eu acho, que foi a morte do cantor Cristiano Araújo. Que eu acho que resume bem tudo isso que a gente está falando. Foi uma morte que, claro, com todo o respeito ao cantor, que estava em ascensão, mas estava longe de ser um cantor aclamado no Brasil inteiro, conhecido no Brasil inteiro, como, por exemplo, um Caetano Veloso, um Gilberto Gil, ou uma Anitta hoje, para não ficar parecendo que eu só falo de MPB, né? Como uma Anitta é hoje. Mas quando ele morreu, parece que era um momento onde não estava acontecendo tanta coisa no Brasil. Os jornais ficaram 3 dias só falando disso. E aí veio o lado brutal, mostrando o corpo dele, mostrando como morreu, falando do carro, como ficou o carro, enfim, destrincharam a morte inteira, porque o ser humano, e isso é até um pouco mórbido, porque não é a valorização da morte, o respeito ao morto, mas não, porque quer saber como aconteceu. E não, vamos falar disso, não tem muita notícia, vamos narrar. E aí fizeram inúmeras divulgações sobre a morte, e várias homenagens que eu acho que é justo, é válido. Mas a maneira como essa morte foi tratada, a gente vê realmente. Elegeu-se essa morte, vamos falar sobre essa morte, enquanto outras várias são silenciadas, porque não são importantes para um cenário nacional. E, às vezes, silencia-se porque tem algumas mortes que obrigatoriamente nos fazem repensar o nosso modelo de sociedade, o nosso modelo de justiça, de sociabilidade, de poder e segurança pública, né? Então, assim, mas é E outra coisa relevante.
essa banalização da morte, né? Você falando aí, eu lembrei, aquele engenheiro que morreu naquela passarela lá acho que no Rio de Janeiro, que veio a Ah, onda sim. e É ele, a. aí Uhum. eu esqueci o nome da passarela agora, Não é a. mas É o nome de um cantor, não é o. Enfim, acho que que era não Tim era. Maia, né? Tim Maia, é? Não sei se é o Tim Maia, agora, gente, eu esqueci Também não também. lembro. Que era, É, inclusive, era uma ciclovia, né? Eles construíram uma isso. ciclovia do lado da, E da, aí da, da eu não sei se ele estrada. estava correndo, se ele estava de bicicleta, eu não sei. Aí eu sei que a onda pegou ali e tal, o corpo ficou desaparecido por algumas horas, se não me falha a memória, e depois foi encontrado, foi localizado. Aí colocaram o corpo do engenheiro ali na praia. Aí tem uma cena que eu vi através da internet, uma foto, né? A esposa chorando, lá ajoelhada, observando ali o corpo do marido, chorando, e uma pessoa fazendo selfie, né? Então, assim, a morte banalizou, você quer ali registrar como se estivesse dizendo para o outro, eu estava aqui no momento que foi encontrado o Uhum. corpo. Você não está mais preocupado com a questão da dor do outro, né? Você está ali, tira a fotografia para noticiar que você presenciou o acidente, que você viu o corpo Uhum. naquele momento ali que foi encontrado, que foi sei lá o quê. Então, quer dizer, assim, a gente tem que pensar muito nisso, né? A forma como a gente está levando. É como a gente ligar hoje o jornal, aí vamos ligar o jornal hoje, agora à noite, aí está lá, dizendo que tem, sei lá, 60 mil mortos. 60 mil mortos só pelo Covid. Uhum. Mas aí tem mais não sei quantos lá pela violência urbana, né, de outras doenças e assim sucessivamente. E aí, mas o Covid, mais especificamente, a gente banalizou tanto que parece assim que a gente não comove mais. A gente só Sim. se comove quando é alguém muito próximo da gente. Uhum. Aí, não sei, a coisa acabou tomando rumos que é, que assim a gente precisa refletir mesmo sobre isso, né? A questão da dor, que a morte ela reflete também isso, a dor, E a né? gente Então, pensar a pode maneira falar. como a gente lida com a morte. Porque, por exemplo, essas notícias que a gente analisou, tem notícias de crimes bárbaros, mas. E aí a gente perceber por que, que a morte, ela. Ou pensar, precisa a morte ser noticiada somente nesses momentos? De que maneira a gente pode realmente perceber a morte, mas para enaltecer a vida do morto e principalmente para refletir até mesmo a notícia bárbara, né? Se a notícia bárbara, se a notícia chocante fosse passada no sentido de, olha, tomem cuidado para evitar que isso se repita, mas na verdade o que a gente vê é a notícia chocante sendo passada, olha, tá vendo como morreu? E a pessoa quer saber a notícia pela notícia porque essa necessidade de uma maneira meio escatológica, de ver o E a corpo. morbidez, né? A morbidez mesmo. Então, eu acho que esse tipo de noticiar a morte nos faz pensar que modelo de sociedade a gente está construindo. Isso hoje se reflete muito com o Covid, mas já vinha desde antes. Que modelo de sociedade é essa onde a gente realmente banaliza a morte? Morre um artista, enfim, morre alguém em outro país, parece que às vezes a gente se preocupa mais do que as pessoas que estão morrendo aqui. Né? Então, assim, essa ideia mesmo de a gente ter dificuldade de assumir o nosso lugar de fala, perceber o mundo em que a gente vive, o país onde a gente vive, o estado, a cidade, enfim, a região, e de perceber que sim, morrer é natural, mas a forma como a gente morre, ela é cultural. E a gente Uhum, precisa refletir como que as pessoas estão morrendo, a forma como nós, os vivos, lidamos com isso e o respeito que a gente tem com o morto. Né? uhum. Acho que essas questões são fundamentais. As narrativas sobre o jornal, ali na década de. Enfim, durante toda a sua existência. Não só o Jornal Tomadeira, como outros jornais são fantásticos. Eu recomendo para vocês que estão nos assistindo até esse momento. Primeiro, agradeço por estarem aqui conosco. E eu recomendo que leiam a tese da professora Mara. Tem outros trabalhos também sobre a morte, não só em Porto Velho. Em Porto Velho a professora Mara, não tem para onde correr, tem que ler, tem que dialogar com a Mara. Porque não é da morte em si,
mas é a maneira como, a partir da morte, a gente pode pensar a sociedade. Mas é também da morte. É pensar como é que a gente está lidando com ela. E o que a gente pode fazer para encarar a nossa vida de uma maneira melhor. Para ter mais respeito. Né? Não só com o morto, com a família do morto. E evitar que essas mortes violentas deixem de existir. Mas principalmente perceber que os vazios, os silenciamentos, eles também nos dizem muito. E mesmo a morte como notícia, ou a morte que não vira notícia, nos ajudam a perceber que tipo de sociedade nós temos do século XX para cá. Não é só do século XXI, acho que no século XX a gente já vê isso. Nós somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós. E eu queria só fazer uma ressalva aí, na realidade não é uma ressalva, uma lembrança, que eu fui cobrada da última vez que a gente falou sobre o Alto Madeira, que a gente só citou que o acervo do Centro de Documentação do Estado. E o Centro de Documentação do Estado, ele tem uma parte do acervo do Alto Madeira, mas nós temos uma complementação desse acervo que se encontra na Biblioteca Francisco Meireles. Então, o que você geralmente não encontra num acervo do Centro de Documentação, procure lá na Biblioteca Francisco Meireles, que você vai ter a complementação, sobretudo década de 70, 80 e 90. Em diante você encontra num acervo. É um acervo que está organizado, tem uma sala específica para isso, onde estão armazenados somente os jornais, então dá para você trabalhar com tranquilidade, quem tiver interesse de trabalhar com essa fonte. E não só jornais, né? Eu acho que se a gente for pegar realmente de livros, fontes à disposição para pesquisa, sem sombra de dúvidas, eu realmente peço desculpas também por não ter falado da Biblioteca Francisco Meireles, porque é uma fonte riquíssima, um espaço primoroso para pesquisas. Né? Não só por ter informações, mas por ter espaço onde você possa sentar, estudar, pesquisar e produzir. Exatamente. Então, assim, gente, muito longe de esgotar o tema. Existem várias notícias. Querendo ou não, por enquanto, o seu foco de análise ainda está na primeira metade do século XX, né, Mara? Sim. Então, assim, você quer pesquisar sobre a morte, você quer entender sobre a morte, você não precisa ir tão pro passado, como a gente faz, mas tem você pode olhar pro cotidiano, você pode pegar uma notícia, reflita sobre ela, não tenha medo da morte. Ela é natural. A gente sempre fala assim, não tem que ter medo dos mortos, tem que ter medo dos vivos. Né? Você não tem que ter medo da morte. Tudo bem, pode ter um pouquinho de medo de morrer, mas a gente vai. Agora o que a gente tem que fazer é realmente refletir o que a gente pode fazer para viver bem, para viver muito. Então, quando a gente estuda e analisa a morte, que não é o meu caso, eu não estudo e não analiso, mas tenho convivência com a Mara, então acabo que indiretamente ouvindo e dialogando um pouco mais. Mas quando você estuda sobre a morte, muito mais do que a morte em si, é perceber como nós vivos lidamos com ela. Então não vamos ter medo, vamos pesquisar, vamos refletir e vamos tentar, sim, nos manter vivos, ativos e refletindo cada vez mais sobre o lugar onde a gente vive, sobre a nossa cidade, sobre essa nossa Porto Velho, nosso porto de histórias, que a gente tem muita coisa para refletir, para contar e também para ouvi-lo. Então eu agradeço a todos que estiveram conosco nesse momento. Vou passar a palavra para a professora Mara para encerrar o nosso diálogo hoje. E muito obrigada. Eu só queria lembrar que os mortos eles só existem pela lembrança dos vivos, né? Se não houver, a partir do momento que o último que te conheceu ele morrer, você também deixa de existir. A não ser que você tenha deixado aí um grande, vamos dizer assim, um legado, obra, né? Um legado, né? Aí você vai ser lembrado pela sua obra. Então, Mara, Então, pode falar. Não, é só para ressaltar essa então, questão, né? Vamos aqui, vamos filosofar agora. Então, se a pessoa que morreu, ela continua existindo na memória de quem está vivo, então acaba que a pessoa nunca morre, né? Enquanto ela for lembrada, ela continua viva.
ela continua viva, porque você o morto ele só existe pela lembrança do vivo. Aí, por exemplo, é o pai, que aí quando você está nas rodas ali, alguém fala, conheci teu pai, ou quando você está entre a própria família, aí vem aquelas lembranças, aí o morto ele está existindo. É naquele panteão de imagens que geralmente na Amazônia a gente faz, né, coloca ali as imagens. Hoje nem tanto, mas até algum tempo atrás, aqui em Porto Velho, era muito comum. Você via ali a foto do avô, do pai que tinha morrido, tudo na sala. Estavam ali. Você tinha um panteão de gente morta na tua sala, como decoração. Sim. Né? E aí, aquilo ali era uma forma do morto estar presente, é a presença do ausente, que vai ser imortalizado ali pela questão, de certa forma, da fotografia. Rapaz, eu não quero acabar, não. Vamos continuar aqui esse papo agora falando de fotografia. Entendeu? Ei, Aí você vai sendo... A partir do momento que você... no caso, a última pessoa que te conheceu, por mais que... Por que você conta as memórias, fala determinadas coisas do teu avô, da tua avó, para o teu neto, para o teu bisneto? Porque simplesmente você quer que aquelas memórias elas se perpetualizem, mesmo que a criança ela não tenha conhecido aquelas pessoas, mas ele vai dizer, olha, minha avó, minha mãe, minha tia, seja lá quem for, contava que a minha bisavó era assim, meu bisavô era assado, entendeu? A gente vai... Eu não conheci meus avós, mas em contrapartida eu os conheço pela memória da minha mãe. Né? Então a gente vai, de certa forma, perpetuando. A partir do momento que eles deixarem de ser lembrados, aí sim, efetivamente morreram. Nossa. Então é por isso que a gente realmente, pensando agora você falando, a gente tem os cemitérios porque são os lugares onde, e pelo menos uma vez por ano, no dia de finados, a gente vai ali visitar porque a gente não quer esquecer. Sim. Então, muito mais do que um espaço de morada final para quem morreu, é um espaço de existência eterna. Para ser lembrado para aqueles que vivem. Claro, você pode falar o que você quiser. Desde que não seja política, porque aqui, senão daqui a pouco a gente vai ser cancelado. Já sabe que vai ter que cortar isso aí, né? O quê? Não, assim, eu estava lembrando, vinculado a isso, essa questão, por que existem os cemitérios? Né? Os cemitérios, eles existem justamente para isso, para perpetuar essa lembrança daqueles que foram os nossos entes queridos. Mas nesse discurso de modernidade e tal, tem muita gente que diz assim, eu não quero ser enterrada, eu quero ser cremada. E aí vamos pegar o exemplo lá do Chico Anísio. Chico Anísio, quando morreu, ele quis ser cremado, a família fez o desejo dele, e depois ele quis que as cinzas fossem jogadas, né, ao mar, uma parte lá na Rede Globo, alguma coisa assim, eu não lembro mais exatamente. Sei que foi feita à vontade dele. Em Curitiba, tem um cemitério que as pessoas também fizeram isso. As pessoas que tinham condições econômicas queriam ser cremadas e tal, a família ficava com aquele vasinho decorado, todo bonitinho e tal, onde você queria armazenar as cinzas, e era feito o desejo do morto. Jogava lá no jardim da casa, jogava, sei lá, as cinzas no mar e por aí afora. Só que aí vai chegando, vai se aproximando aquelas datas mais simbólicas, né? A data de falecimento, a data de nascimento daquela pessoa, e aí o dia de finados, e aonde você vai visitar o morto? Desistiu o lugar, porque ele tinha sido cremado. Aí Curitiba criou em Curitiba, eu não sei se tem em outros lugares do Brasil, eu estou falando uma realidade que eu conheci. Curitiba tem um cemitério onde armazena-se urnas funerárias, no caso, essas pessoas que foram cremadas. Então, você tem lá as vitrinezinhas representando a família fulano de tal. Aí vem lá o sobrenome da família. E lá os vasos totalmente decorados, você paga para entrar nesse cemitério. Então, tem toda uma outra dinâmica. Né? Então, é uma forma que você tem para se fazer lembrar. O corpo não está mais ali, mas tem pelo menos o vaso
para simbolizar, onde as pessoas podem ir para lembrar, para chorar, para fazer um dia ali para estar lembrando daquela pessoa, seja na data de nascimento, seja na data de morte, ou dia de finados, e assim sucessivamente. Nossa. Interessante, né? Gente, se deixar, a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite conversando, falando de morte. E o mais interessante para quem quando vê a notícia fica assim, nossa, vai falar de morte. É interessante. Às vezes a gente acha que não, mas quando a gente começa, a gente percebe o quanto que a morte faz parte da nossa vida. Faz parte realmente da nossa existência. E a gente precisa realmente refletir. A professora Mara é uma pessoa extremamente feliz e inteligente de ter tido essa sacada de, opa, vou pensar sobre a morte. Mas para pensar e refletir a vida. Então, parabéns, professora Mara, pelas suas pesquisas, pela pessoa que você é, enfim, não canso de elogiar, porque é uma referência muito positiva para todos nós, historiadores, pesquisadores sobre Porto Velho, né, pesquisadores em história de um modo geral. Então, mais uma vez, agradecer. E aí eu deixo você encerrar nosso momento hoje. E aí, convidando para participar dos próximos. Eu que agradeço, né? Agradeço sempre o convite. Eu acho que dialogar sobre temáticas, sejam elas quais forem, sobre Porto Velho, eu acho que é muito interessante, porque, como a gente já falou, é uma cidade que ainda é bastante desconhecida dos seus munícipes, né? A gente precisa falar de Porto Velho mesmo, até para que a gente vá conhecendo pouco a pouco, seja pelo viés da morte, seja pelo viés lá do futebol, que é o teu campo de pesquisa, seja sobre as narrativas que se apresentam pelo jornal Alto Madeira. Não importa qual a fonte que você vá se utilizar, o que importa é que você vá revelando essa cidade às pessoas, né, através das suas pesquisas, de olhares diferenciados, vá se debruçar sobre, inclusive, os campos de pesquisa que a gente mesmo já fez. Os nossos trabalhos, eles não são eternos, as pesquisas, elas existem também para serem refutadas, né? Então, é assim que se faz a pesquisa. Nada é eterno. O que se descobriu até aqui, amanhã vem o outro e diz, não foi mais, é por aqui que se vai. Então, a gente caminha dessa forma. Então, eu quero agradecer. Eu sei que não é uma temática que nem todos gostam, mas é uma temática que abre um leque significativo para a gente pensar mesmo, inclusive a vida, pensar os momentos e como que essa histórico, né? E como que essa morte ela vai sendo os rituais da morte, como que eles vão sendo alterados pelo homem, né? Ao longo desse percurso histórico e para chegar no momento que nós estamos hoje, nessa banalização que nós estamos vendo, a mudança nesses rituais, né? Hoje o sepultamento com 3 pessoas, sepultamento com tempo X, aí, tudo marcadinho, que é para as pessoas não se contaminarem. Você não tem nem direito, é uma morte mesmo interditada, literalmente interditada, né? E até na questão da dor, porque a dor ela se tornou banalizada. Então, parece assim que as pessoas não têm nenhum direito a senti-la. Quem está sentindo mesmo é só os familiares, porque para os demais é só um número. E é um número que a gente sabe que as estatísticas nem sempre são legítimas, né? Sim. Então é isso, é agradecer, pedir para as pessoas, no caso, assistirem, né? Se inscreverem no canal. Olha aí, é quase uma youtuber já, rapaz. Eu acho bem legal fazer isso daí, até para que possa, né, futuramente estar assistindo outras coisas, que não seja somente sobre essa temática, mas outras temáticas que venham a agradar. É isso mesmo. Então, agradecer só. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Até a próxima e vamos estudar.